Oi, almas curiosas, eu sou a Carol e hoje vamos cruzar a fronteira entre a vida e o desconhecido. Hoje vamos falar de Elisa Esquerdo, um dos casos mais difíceis e doloridos de ouvir, uma história assim que revela o lado mais sombrio do ser humano. Se você gosta de casos criminais, histórias de terror, relatos reais, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e assim você não perde nenhuma história que o tempo tentou esconder. Em meus 22 anos de serviço no Departamento de Polícia de Nova York, esse foi o pior caso de abuso que eu já vi. Palavras textuais do Tenente Luiz Gonçalves. O nome dela é Elisa Esquerdo e a história que você vai ouvir agora realmente é uma das mais tristes e revoltantes da história dos Estados Unidos. É uma história sobre inocência, negligência e preço devastador da indiferença. Tudo começa com Gustavo Esquerdo, que era um imigrante cubano que foi para os Estados Unidos muito jovem para conseguir ter uma vida melhor. Gustavo sonhava em ser professor de dança e ele era muito bom nisso, mas enquanto o sonho dele não se realizava, ele trabalhava num abrigo que recolhia pessoas de rua. E ele trabalhava na parte da limpeza e também na cozinha. Em 1987, uma mulher chamada Alvida Lopes, porto-riquenha, chega a esse abrigo. Ela tinha 2 filhos pequenos e tinha acabado de ser despejada do apartamento que ela vivia junto com o companheiro dela, por infelizmente ser dependente químico, né? Os dois usavam muita droga e eles não conseguiram pagar o aluguel do apartamento e assim foram despejados. Sem ter para onde ir, ela foi acolhida pelo abrigo, ela e as 2 crianças, e foi assim que ela conheceu o Gustavo. Com o tempo ali começou a florescer uma amizade e depois disso foi para algo mais. Então a Vilda, pouco tempo depois, falou que estava grávida, isso mesmo, grávida. Quando o Gustavo soube disso, ele ficou desesperado, né? Primeiro porque ele não queria nada sério com a Vilda, e segundo porque ela era usuária de droga. Em janeiro de 1979, a família de Avilda, parentes, sabendo que ela estava morando com as 2 crianças no abrigo, pediram a guarda legal das crianças. A justiça concedeu. E um mês depois, no dia 11 de fevereiro de 1989, nasce a Elisa Esquerdo, no Brooklyn, Nova York. Devido ao histórico da Vilda com dependência em drogas, as assistentes sociais fizeram um relatório de emergência. Então, a guarda foi concebida totalmente para o Gustavo, o pai de Elisa. E assim começa a história de Elisa, em volta de muito amor, carinho e esperança, porque o pai, o Gustavo, ele era uma pessoa super dedicada, ele participava de aulas do Estado para pais de primeira viagem, estava sempre perguntando conselhos de como ser o melhor pai possível, ele era um pai muito dedicado. E então, Elisa se tornou o mundo dele, e ele chamava ela de minha princesa. No aniversário de 1 ano dela, ele alugou um salão, fez uma baita de uma festa e era nítido quanto ele se orgulhava da Elisa, porque ela era uma garotinha super comunicativa, esperta e cheia de luz. Em 1990, ele matricula a Elisa numa pré-escola, mas pouco tempo depois ele começou a adoecer. Mesmo com acompanhamento médico, ninguém sabia o que o Gustavo tinha. E com o tempo ele foi ficando mais doente, trabalhando menos e assim ganhando menos ainda. Percebendo a situação, os diretores da escola, vendo o esforço do Gustavo e como a Elisa era uma menina encantadora, decidiram apresentar o patrono da escola, que era o príncipe Miguel da Grécia. Ele geralmente costumava ajudar crianças de baixa renda, pagando assim os seus estudos. Quando o príncipe conheceu, a Elisa, ela saiu correndo para os braços dele e passou o dia inteiro com ele. Ele, encantado com a menina, decidiu pagar todos os estudos dela até o ensino médio. E assim surgiu uma amizade super bonita, Ele mandava presentes para ela e ela mandava cartas e palavras de carinho para ele. Mas enquanto a vida de Elisa parecia seguir um rumo promissor, cheio de amor, uma coisa estava prestes a mudar. Um documento assinado pela assistente social afirmava que a Vilda estava limpa, que ela tinha superado seu vício em drogas, e então ela começou a pedir o direito de ver a Elisa. No início dos anos 90, a Vilda já tinha casado novamente com Carlos Lopes, que trabalhava em manutenção de um prédio local. Eles tinham uma filha recém-nascida e aparentemente uma vida estável. Então foi aí que a Vilda pediu à justiça o direito de ver a Elisa aos finais de semana. Em 1991, o pedido foi aceito. Então Elisa, nessa época com 2 aninhos, ela começou a visitar a mãe a cada 2 finais de semana. O problema é que era sem supervisão nenhuma. No começo tudo parecia normal, mas já nas primeiras visitas, tanto Gustavo quanto os diretores da escola começaram a perceber coisas estranhas.
tanto na Elisa, psicologicamente, porque ela já estava com um comportamento estranho, estava assustada, fora também que ela voltava para casa com hematomas. E assim, os primeiros sinais de abuso apareceram. Um dia, enquanto Gustavo estava dando banho na Elisa, ela começou a reclamar de dor nas partes íntimas. E quando o Gustavo foi verificar, realmente estava machucado. Desesperado, Gustavo tentou falar com a filha e foi assim que ele descobriu toda a verdade. A pequena disse que a mãe batia nela, trancava ela no armário e tocava em suas partes íntimas, causando dor e medo. No fim da conversa, entre lágrimas, a Elisa disse que não queria mais ver a mãe. Mas o Gustavo estava de mãos atadas, porque ele era obrigado pela justiça a deixar que a mãe visitasse a filha. Senão, ele poderia perder a guarda da Elisa ou então até ser preso. Ele tentou recorrer, entrou com um pedido judicial urgente, pedindo a suspensão das visitas, mas o processo ficou completamente parado. E aqui começa toda a negligência com essa menina. Enquanto isso, cada final de semana com a Vilda era um pesadelo. A Elisa começou a perder peso, desenvolveu incontinência intestinal, e sempre que o pai falava que nessa semana ela ia ver a mãe, a menina começava a ter pesadelos e sempre acordava gritando. Tanto Gustavo quanto a escola, quanto assistentes sociais fizeram várias denúncias relatando o abuso, mas o juiz não fez absolutamente nada. Disse que as visitas iriam continuar na condição de que a Vilda parasse de machucar a filha, o que foi completamente absurdo. Gustavo, cansado já de lutar contra um sistema que não ouvia, ele decidiu tomar uma decisão desesperada. Ele comprou 2 passagens, um para ele, outra para Elisa, para eles fugirem para Cuba. Ele decidiu tudo isso em segredo, e as passagens foram compradas para o dia 26 de maio de 1994. E aí seria um novo recomeço. Mas o destino foi cruel demais, porque no começo de maio de 1994, ele começou a ficar muito doente, foi internado às pressas no hospital e dias depois ele recebeu o diagnóstico de câncer no pulmão em estágio avançado. E, ironicamente, ele morreu no dia 26 de maio de 1994, quando estava programado a viagem para Cuba. Enquanto o Gustavo estava no hospital, a menina estava sob os cuidados da mãe, cuidados entre muitas aspas, E quando ela soube que o Gustavo morreu, ela entrou em contato com a justiça para conseguir a guarda da menina, e que sem demora a justiça concedeu. A Elisa, completamente confusa e perdida, pedia, pelo amor de Deus, para ver o pai, para voltar para casa. Mas a Vilda, como o monstro que ela era, ela só gritou: "O seu pai morreu, agora você vai morar comigo". Quando a diretora da escola da Elisa soube que o Gustavo tinha morrido, ela tentou aleitar o juiz, tentou dizer que a vida era perigosa, que a vida da Elisa estava em risco, mas o juiz simplesmente não ouviu. Enquanto isso, Elsa, prima de Gustavo, estava à frente de todo o processo burocrático do funeral, e ela começou a se preocupar muito por Elisa, começar a pensar sobre o paradeiro dela. Ao descobrir que a menina estava aos cuidados da mãe, ela entrou com um pedido judicial para contestar a decisão do juiz. E ela relatou todos os abusos anteriores para conseguir a guarda da menina. A escola também tentou ajudar, entrou em contato com o príncipe. O príncipe fez uma carta diretamente ao juiz, implorando para que a Elisa ficasse com a Elsa, e que prometia continuar pagando os estudos dela, mas somente se a garota ficasse com alguém que realmente a amasse. Mas o sistema foi implacável. Elsa, sem dinheiro para advogado, compareceu sozinha a todas as audiências, enquanto a Vilda, ela tinha apoio de advogados financiados pelo governo. O porquê que a Elsa também não tinha, não sei. Em setembro de 1994, o juiz decidiu que a Vilda teria a guarda permanente de Elisa. Gente, como? Com todos os históricos que tinha dessa mulher, Como esse juiz chegou nessa conclusão? Meu Deus do céu, é uma revolta. E aí começa o terror. Depois que a Vilda teve a guarda permanente da Elisa, a menina começou a mudar drasticamente. Ela foi retirada da escola particular onde estudava, onde ela era querida, ela era amada e respeitada. E ela foi colocada em uma escola pública perto da casa da mãe. Mas mesmo ali era evidente que algo estava errado. Os diretores da nova escola perceberam que a Elisa era retraída, emocionalmente perturbada e que era uma menina que não se comunicava muito. Ela tinha perda total do controle do intestino, ela se sujava muito, sujava as roupas dela, ela sempre surgia com hematomas, partes do couro cabeludo sem o cabelo,
e mancava de uma perna. Enquanto isso, a Vilda e Carlos já tinham construído uma nova família. Eles tinham tido 3 filhos mais, total de 6 crianças vivendo no apartamento. Todas viviam em condições precárias, mas a Elisa era a que mais sofria. Gente, desculpa se tiver cachorro latindo no fundo, que aqui é impossível não ouvir latido porque tem 7 cachorros. Em março de 1995, chegou uma carta às autoridades, de bem-estar infantil. E nessa carta relatava que a Vilda cortava os cabelos da filha à força e que ela trancava a menina em um quarto escuro por muito tempo, por longos períodos de tempo. 6 dias depois desse acontecido, Elisa deu entrada no hospital porque ela estava com o braço quebrado. E com todo o relatório dos médicos, eles descobriram que essa fratura já tinha acontecido pelo menos 3 dias antes. E o pior vem agora, gente. Sério, é que esse caso me deixa doente da cabeça. Nenhuma denúncia foi feita. Apesar dos sinais claríssimos, escancarados, o sistema falhou. Falhou muito com essa menina. Aqui é revoltante. Os relatórios da escola eram completamente ignorados. E os relatórios da assistente social que acompanhava o caso da Elisa mostravam que ela estava bem, o que é completamente mentira e falso. Nesse momento, a Vilda e Carlos já haviam voltado a usar drogas. Deixavam a menina isolada, não podia ter contato com os irmãos, permanecia no quarto, forçada a usar um pinico porque ela não podia nem sequer ir no banheiro. Os vizinhos começaram a notar gritos e sons de violência. Alguns ouviram a Elisa dizer repetidamente: "Mamãe, para. Mamãe, para, eu sinto muito". Em 15 de novembro de 1995, o Carlos foi preso, por uso de drogas, mas nada relacionado ainda aos abusos que cometia com a Elisa. Porque eu não sei se eu comentei antes, mas Carlos também usava o uso de violência contra a Elisa. As únicas crianças que ele não batia eram as crianças, que eram dele. Mas Elisa e as outras 2 crianças, frutos de outro relacionamento da Vilda, ele também usava violência com elas. Mas só deixando um adendo, a Elisa sempre foi a que mais sofreu. Exatamente 7 dias depois da prisão do Carlos, a Vilda liga para a irmã para avisar que a Elisa estava deitada na cama como uma retardada e que havia um líquido estranho saindo da sua boca e do seu nariz. Quando a irmã sugeriu de levar a Elisa para o hospital, a Vilda respondeu dizendo que ia pensar sobre isso e que depois ia decidir o que ia fazer. No dia seguinte, a Vilda chama a vizinha para ir no apartamento. Ao chegar lá no apartamento, a vizinha vê que tem algo terrivelmente de errado e ela decidiu ir no quarto de Elisa. Ela viu a menina deitada na cama, tentou ver se tinha pulso, se ela estava respirando, mas já era tarde demais. A vizinha de Vilda pediu para que ela chamasse a polícia, mas ela começou a se desesperar e começou a gritar: "Não chama a polícia, não chama a polícia, senão eu vou tirar minha própria vida". Mesmo ameaçando a própria vida, a Vilda não fez nada contra si mesma, enquanto Elisa permanecia na cama, morta. Foi aí que a vizinha, percebendo a gravidade da situação, decidiu chamar a polícia e uma ambulância. Quando os socorristas chegaram à casa de Vilda, eles constataram que a Elisa já estava sem vida. E vocês não estão preparados para essa parte, porque aqui a autópsia revela o horror que essa menina sofreu. A autópsia revelou ossos quebrados, órgãos internos completamente danificados, corpo e rosto ralado, massa encefálica saindo pela boca e pelo nariz. E, gente, a parte íntima dela estava rasgada. A parte frontal estava unida com a parte traseira. E foram encontrados cerca de 30 marcas circulares de um anel de pedra que a Vilda usava. E a Vilda confessou que tinha jogado a menina de cabeça no concreto 2 dias antes. Dia 29 de novembro de 1995 aconteceu o funeral da Elisa. Contou com mais de 300 pessoas, incluindo familiares, amigos, funcionários da escola, vizinhos e também o príncipe Miguel da Grécia. Ao lado de seu caixão tinha uma boneca que ela amava muito, uma boneca Barbie que foi presente do seu pai. E essa boneca representava o amor e a dedicação que ele tinha com a filha. Na sua lápide estava escrito: "Mundo, por favor, cuide de nossas crianças". A Vilda foi condenada à prisão perpétua com direito à liberdade condicional em 15 anos. Foi um acordo que ela fez com a polícia de que se ela confessasse o crime, ela teria esse direito, de liberdade condicional em 15 anos. On police videotape, a confession that you killed your daughter, that for over a 7-week period you repeatedly penetrated her anally and vaginally with a hairbrush, that her fingers were broken, bones sticking out of it, bruises all over her body, burns all over her face, and that you have a history of being a crack addict. That's what they made me say.
Okay? Who made you say? The cops. They said that I threw Lisa on the wall. I didn't throw Lisa on the wall. But what about all these other charges against you? Well, the only thing I want to say is, and I want to tell the world, that I didn't murder her. That's the only thing I want to say and clear it up to the world, that I did not kill my daughter. This is the chance, this is the opportunity that I just want to say. Carlos, que só foi realmente acusado pelos abusos depois da morte da Elisa, ele foi condenado a 3 anos de prisão. Sim, gente, 3 anos. Os irmãos de Elisa foram colocados em lares adotivos diferentes, foram criados por famílias diferentes, mas também carregando o trauma profundo dessa história. O caso chocou o país e com isso levou à criação de uma lei, a Lei de Elisa, que foi sancionada em 1996 pelo atual governador da época, George Pataki. Essa lei faz com que pessoas e órgãos sejam responsabilizadas por ignorar denúncias de abuso infantil. Mesmo com a criação da Lei Elisa, o caso simboliza a falha do sistema, a negligência, a crueldade humana. Também simboliza o amor de um pai que fez tudo o que podia, mas tragicamente ele foi impedido de fazer isso. O caso da Elisa não foi só um caso brutal, foi um alerta para o mundo para avisar que tanto a negligência quanto o silêncio são tão cruéis quanto o abuso em si. Príncipe Miguel, professores, Elsa, as pessoas que conheciam a Elisa, lutaram bastante para que essa história não fosse esquecida, para que outras crianças pudessem ter voz e proteção. O funeral de Elisa reuniu centenas de pessoas e, mais do que choro e tristeza, ficou a lição de que cada criança merece proteção, cuidado e amor incondicional. A Lei de Elisa, que foi criada 1 ano depois, transformou a dor em mudança, responsabilizando aqueles que ignoram os sinais de abuso e negligência. Ela se tornou uma lei para salvar vidas, e o seu nome é uma lembrança permanente, é uma lembrança completamente de que ninguém deve ser deixado sozinho quando se está em perigo. Infelizmente, mesmo com essa tragédia e toda a negligência documentada, os responsáveis pelo caso, os juízes, assistentes sociais e outros órgãos, não sofreram punição. Receberam apenas críticas públicas, mas nenhum deles foi responsabilizado. Essa falha deixa claro que, mesmo com leis e protocolos, o sistema ainda pode falhar e vai falhar diante de uma vida de uma criança. Os irmãos de Elisa, familiares, amigos, carregam a lembrança de uma menina cuja vida foi tão curta, ela morreu com 6 anos, gente, mas cujo impacto dela foi imenso. Cada pessoa que lutou por ela, cada denúncia ignorada que se transformou em uma lei, mostra que mesmo nessa tragédia é possível gerar esperança e justiça para o futuro. O legado de Elisa é simples. Mundo, por favor, cuide de nossas crianças. E é essa mensagem que ressoa até hoje, nos lembrando de que proteger os inocentes é responsabilidade de todos nós. E assim termina mais uma história que o silêncio tentou esconder. Se você ouviu até aqui, ficou até o final do vídeo, não esquece, por favor, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e se puder comentar para fortalecer, vai ser maravilhoso. Gente, se também tiver críticas construtivas, algo que eu possa melhorar, eu estou aberta a ouvir também. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.